Bom dia a todas e todos, bem-vindos a mais um encontro, síncrono com exposição de conteúdos de número 4. Antes, até que vocês vão ingressando mais, que nós estamos aqui com 67 pessoas na sala, poucas pessoas, visto que 6 são técnicos, Então, até que todo mundo vai acalorando, eu já vou sugerindo a vocês deixar um cafezinho, uma aguinha, umas bolachinhas do lado, que hoje a gente vai ser um pouquinho mais longa a aula. Eu não quero passar das 11h20, por questões técnicas também, mas eu já aviso aí que o negócio vai ser um cadinho intenso hoje, tá bom? Eu tenho alguns avisos. Aviso 1, nós temos na sexta-feira, já eu falo de função inversa, tá bom, Everton? Na sexta-feira, a gente tem um encontro, vocês têm, o que a gente chamou de sessão de monitorias. Vocês vão ter um encontro com os monitores. Então, os monitores, como é que vai ser a dinâmica do rolê? Vai ter uma apresentação de exercícios e depois vocês vão resolver algo e vai ter um papo com os monitores. Essa dinâmica pode parecer confusa, mas ela foi bem treinada, bem testada, e semana passada já aconteceu com o cálculo 2. Eu, particularmente, estou apaixonada na dinâmica, eu espero que vocês também fiquem bem encantados, que está muito legal, tá? Então, a dinâmica é para resolver exercícios e para ter troca com os monitores, é essa a pegada. Como é que vocês vão ter acesso a essa sala, Vocês vão ter acesso, o projeto vai entrar em contato com vocês via SIGA, então lá vai ter o passo a passo, onde clica, para onde que vai, não sei o quê. Mas no Moodle também já tem o linkzinho de acesso, então quem esquecer de olhar o SIGA, mas não esquece não, tá? Mas quem porventura vier a esquecer, está lá também no Moodle. Então esse era o aviso 1, que eu queria chamar a atenção de vocês, que é para a sessão de monitoria. Eu vou estar aqui, porque a dinâmica foi estabelecida ao longo do... Andressa, não precisa se preocupar qual o exercício da lista de exercícios que é para entregar, ou que eu vou falar já, ou da sessão de monitoria. Da sessão de monitoria vai ter uma dinâmica lá. Então, você vai entender como vai ser por lá. Agora, a lista de exercícios é pelo Moodle. Não, é pelo Moodle, tá? É pelo Moodle. Inclusive, eu quero chamar a atenção disso com vocês. Então, a gente distribuiu os monitores e a equipe, está todo mundo distribuído ao longo das salas do PG Tech. E eu vou estar aqui na sexta-feira. Tá? Vou estar de manhã e à tarde. E aí, vocês lembram que eu comentei que na sexta-feira de sessão de monitoria, vocês podem tanto entrar na segunda quanto pela manhã quanto pela tarde? É essa a história. Vocês podem escolher quando que vocês querem participar. Se vocês querem pela manhã na sexta-feira, ou se vocês querem pela tarde na sexta-feira, tá bom? O que vocês escolherem, a dinâmica vai ser a mesma, os exercícios, a coisa é a mesma, é só uma escolha de vocês mesmo. Então, se alguém se sentir mais confortável entrar pela manhã, tá beleza. Se alguém quiser à tarde, tá beleza. Certo? Fechada essa gestalt, vamos para uma que vocês já estão até me antecipando no chat, eu adoro essa dinâmica. Vocês estão me antecipando no chat, que é sobre a lista de exercícios. Então, pessoal do meu coração, até aqui no quadro 3, que eu deixei separadinho uma continha para vocês verem, tá? Vem cá. Continha é a seguinte: quantos somos devidamente cadastrados no Moodle, bonitinho, engraçadinho? Somos 329. Isso é 100%. Quantos entregaram a lista de exercícios até pelo menos os últimos 5 minutinhos, que é o que eu estou falando com vocês? 26. Quantos porcentos corresponde a isso? 7,9%. Gente, que vergonha! Nem 10% de vocês entregaram essa lista. Rapaz, não deixa para a última hora, não.
É sério isso. Porque o que acontece? Se vocês entregam logo, vocês já se sobrecarga. Hoje a gente sobrecarrega. Então, aí que é o perigo. Se vocês sobrecarregam um sistema, aí o sistema não consegue admitir, não consegue incorporar toda a demanda. Se ele não consegue incorporar toda a demanda, vocês não conseguem subir a lista de vocês. Se vocês não entregam a lista de vocês geram um problemão para o sistema, né? Que é, e aí se todo mundo for entregar a lista depois? E aí a gente tem que avaliar, porque isso, a gente não está querendo um negócio desse não, tá? Sem suspense, a professora não gosta de suspense. Nossa, mas tudo que eu não gosto é de suspense mesmo. Sim, faz o trenzinho direitinho, vocês têm 15 dias para isso, tá bom? Então, tenta entregar o mais rápido possível para não sobrecarregar o sistema e para vocês se verem livres disso também e for fazer outra coisa da vida, que seja fazer nada, certo? Mas vocês já se veem livres disso. Tá bom, people? Tá bom. Do jeitinho que você preferir, Renato. Você quer resolver pelo caderno? Pode ser. Você quer resolver numa folha sulfite? Pode ser. Tira uma foto, digitaliza, vai no Moodle, sobe tudo, lembrando que é só um arquivo, tá bom? Acho que isso aconteceu, pois estamos dedicando, vimos todos os assuntos da lista para evitar. Mas vocês já têm as notas, né, Manuel? Então, sim, dá para dar uma acelerada aí, tá bom? Em falar nisso, vamos começar, que eu já dei uma delongada muito grande no sistema. Ainda tenho muitas dúvidas sobre os assuntos. Plantão também, né? Isso aí é outra coisa que eu queria chamar a atenção. O plantão está acontecendo todos os dias, de segunda a quinta, tá? Escolha seu horário preferido, das 9 às 12h30, das 14 às 17h30. Escolha seu horário preferido, os monitores estão lá disponíveis. Show de bola? Fechamos essa Gestalt, vamos para o que interessa? Vou aqui para o computador rapidinho. Eu podia até cobrar essa porcentagem aqui de vocês, viu? Que vocês tinham que saber disso. Mas eu fiquei um bocadinho chocada, tá? Mas vem cá. O primeiro vídeo que nós vamos ver no nosso encontro de hoje, ele vai falar de função exponencial. E aí eu escolhi esse vídeo, que é inclusive de outro professor, já que vocês estavam comentando sobre, depois a gente vai fazer até um comentáriozinho, vocês preferem esse ou outro professor. E esse professor também é do Portal da Matemática, esse vídeo, mas eu quero fazer um adendo. Esse vídeo, ele foi disponibilizado para a galera do ensino básico, né? Então, acho que é para ensino médio, se não me engano, ou se é o 9º ano, não tenho certeza. Mas ele dá o conteúdo que a gente precisa e do jeito que a gente precisa, tá bom? Então, eu vou dar o play nele, e aí eu já vou até avisar vocês que eu vou parar ele antes, tá? Porque ele faz algumas demonstrações que para a gente não é interessante nesse momento, tá? E aí depois eu já vou comentar algumas coisas. Hoje nós teremos 5 ou 6 vídeos. Desculpa. Mas 5 ou 6 por quê? 5 certeza. 6 dependendo da demanda, dependendo da dinâmica que rolar, tá bom? Por isso já separa o cafezinho, já separa a aguinha. Respira fundo, tá? Mas vai dar bom. Então, bora lá. Quando eu puder dar play, vocês avisam. Pode? Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos definir a função exponencial. Bom, a definição ela é simples. É uma função de domínio real e contradomínio real positivo que associa cada x a um b elevado a x. Então, essa função a gente pode escrever a imagem dela dessa forma, como b elevado a x. É claro que, nesse caso, nosso objeto de estudo vai ser quando esse número b for um número real, positivo e diferente de 1. Essa função exponencial, ela tem 3 propriedades, que eu vou enunciar essas 3 propriedades e nós vamos provar essas propriedades nessa aula, em mais algumas aulas,
para a gente ficar bastante seguro na hora de trabalhar com essa função. Bom, as três propriedades são: propriedade 1, se o x for zero, então a imagem do zero, que é 1b elevado a zero, é 1. Ó, lembra em que conjunto esse nosso b está, tá? Então, b é um número positivo, diferente de 1. A segunda propriedade diz o seguinte: a função é crescente, então, se f de x é crescente, então b é maior que 1. Só que vale a volta também. Ó. Se b é maior que 1, então a função é crescente. E o mesmo eu estou fazendo quando ela é decrescente. Então, dizer que f de x é decrescente equivale a dizer que a base é um número que está entre 0 e 1. E aqui eu vou escrever o seguinte: dizer que a função é crescente é dizer que se você tiver o x1 menor que x2, a imagem do x1 é menor que a imagem do x2. Dizer que a função é decrescente é dizer o seguinte, ó: se você tiver um x1, lembra que x1 e x2 são dois elementos do domínio quaisquer, diferentes, né? x1 diferente de x2. Se x1 é menor que x2, a imagem do x1 é maior que a imagem do x2. Isso é o que eu quero dizer quando eu digo que a função é crescente e quando eu digo que a função é decrescente. A terceira propriedade diz o seguinte: f de x igual a b elevado a x. E esse número b vai ser um número maior que 0 diferente de 1, essa função é injetiva. Por que ela é injetiva? Porque se você tiver x1 e x2, x1 diferente de x2, eu vou abrir em dois casos. No caso onde b é maior que 1, no caso onde b é maior que 1, a gente está olhando aqui que a função é crescente. Se a função for crescente e você tiver x1 menor que x2, a imagem do x1 é menor que a imagem do x2. E o segundo caso é quando a base é um número que está entre 0 e 1. E se isso acontecer, a imagem do x1 é maior que a imagem do x2. Em ambos os casos, a imagem do x1 é diferente da imagem do x2. Então, isso vai lá na nossa definição de função injetiva, que se você tiver x1 e x2 distintos, a imagem do x1 é distinta da imagem do x2. Nós vamos começar provando essas propriedades através de alguns lemas. Volta aqui comigo, por favor. Pronto. A gente não vai provar nada não, tá? Eu quero fazer uns comentários sobre o chat que estava acontecendo, eu acabei não escrevendo nada. A lista de respostas, a gente pede encarecidamente que vocês escrevam um nome nas folhas, para a gente poder identificar vocês, né? Só para facilitar, assim, não precisa muito, mas é bom. E não precisa copiar o enunciado, desde que vocês sejam organizados. Então, escreva, por exemplo, assim: questão 1, item A, vral, resposta. Questão 2, item B, vral, resposta. Tá bom? Sejam organizados. Eu sei que vocês sabem fazer isso quando vocês querem, tá bom? Então, sejam organizados que vai dar tudo certo. Mas não precisa copiar, porque senão, trabalhão, né? Mas é isso. Se vocês indicam direitinho, tá tudo bem. Vocês mesmos tinham falado alguma coisa ali? Era sobre isso mesmo. Fechou a gestalt da lista? Acho que sim. Então, vamos lá para o quadro 1, que eu separei uns negocinhos para vocês. Eu vou fazer um paralelo entre o que a gente viu no vídeo agora e o que está nas nossas notas, tá? Eu gosto sempre de fazer esse paralelo para não... Enfim, vocês verem que as coisas conversam. Elas podem ser ditas de maneiras diferentes, mas elas são equivalentes. Acabei de usar uma palavrinha. Tá bom. Então, vamos lá. Funções exponenciais. Função exponencial é uma função que sai de valores reais
E a imagem, o contradomínio, é estrito, os reais, não nulos, positivos, que é a mesma coisa que esse conjunto, tá bom? Ah, professora, esse aqui é o conjunto imagem, tá? O contradomínio dessa função poderia ser este? Poderia, dá nada não. Mas eu já restringi ao conjunto imagem, porque eu quero falar coisas importantes sobre esse conjunto imagem. Massa? Tá bom. Lá ele chamou a função com a base B. Aqui eu chamei de função com a base A, porque é o que está nas notas. Então, f de x igual a A elevado a x. Lembra, tem uma diferença entre a função exponencial, que vocês são ótimos em trocar isso. A função exponencial, a base dela é um número. Positivo, maior que zero, diferente de zero, tá? Esse valorzinho aqui é um número. Agora, se a base for uma variável e a potência for um número, isso aqui é a função potência. Ó, eu até já falei, né? O expoente potência, isso aqui é a função potência. E essa aqui é a função exponencial, tá? São coisas bastante distintas. Função potência, a base é a variável. Função exponencial, a base é um número. Belezinha? Só para a gente não confundir. Então, beleza. Então, eu tenho um número elevado a uma variável. Esse número é sempre diferente de 1. Porque se ele for 1, não tem o que fazer, né? Então, a gente tira isso exatamente porque se for 1, não tem o que fazer. Ele é diferente de 1, mas ele tem que ser estrito positivo. Tá bom. Isso aí já induz para a gente que alguma coisa da função vai acontecer entre 0 e 1, quando esse camarada aqui for entre 0 e 1, tá? E quando ele for maior do que 1. Quando a gente já olha essa subdivisão, essa característica, né, de algum número, você já acende aquela luzinha na cabeça, fala assim, alguma coisa aí vai ter de diferente. Se eu estou tendo que excluir, então um troço entre 0 e 1 vai acontecer e um troço maior que 1 vai acontecer. Não necessariamente a mesma coisa. E é exatamente isso que acontece, né? No vídeo, o professor comenta que quando a função é crescente, a propriedade 2 de lá. Ele comenta que quando a função é crescente, é porque a base é maior do que 1. Ao mesmo tempo, quando a base é maior do que 1, a função é crescente. O que significa essa setinha dupla? Significa equivalência, tá? Equivalência. É equivalente. Isso implica nisso, do mesmo jeito que isso implica nisso. Então, tanto faz como tanto fez, tá? Aí a gente diz de implicação reversa. Tem gente que fala de... eu nem lembro, não. Tem uma expressão que eu não gosto, até esqueci dela. Mas é isso, a implicação direta é o que sai da esquerda para a direita, e a implicação reversa é o que sai da direita para a esquerda. Pronto. E a f é decrescente se e somente se, ou seja, vai e volta que é ruim. A função é crescente quando o a está entre 0 e 1. E quando o a está entre 0 e 1, a função é decrescente. A proposição 3, a propriedade 3 que o professor apresenta no vídeo é que f é injetora. E aí, nas nossas notas, está o quê? Tem só uma propriedade que engloba tudo isso, que é o que a gente chamou de propriedade 6. As 5 anteriores, ela relaciona a potência, né? Então, a elevado a x mais y, o que significa que é isso? Né? Propriedades da função mesmo, que são as mesmas que a gente viu lá no ensino básico, então não vou nem discorrer sobre elas. Mas a propriedade 6, ela amarra tudo isso. Ela diz o seguinte, se dois elementos lá no meu domínio são distintos, mas são ordenados, né? Um é menor do que o outro, isso de sistema ordenado é porque os reais ele tem uma ordem, tá? Eu consigo falar quem é o primeiro elemento, quem é o segundo elemento. Deixa para lá. Mas isso aqui, se eu tenho dois elementos que comparados, um é menor do que o outro, o que acontece com a imagem deles via função? Se a imagem da função do primeiro for menor do que a imagem da função pelo segundo,
Isso aqui acontece, né? Quando que isso acontece? Quando A é maior do que 1. E quando, se x é menor do que y, a imagem de A elevado a x é maior do que a imagem de y, que é A elevado a y, para A entre 0 e 1. Neste caso aqui, acontece para A entre 0 e 1. Vou repetir porque eu fiquei confusa. Lá no meu domínio, se eu tenho dois elementos, um é menor do que o outro, o que acontece na imagem da função? Se o A for maior do que 1, então a imagem do primeiro vai ser menor do que a imagem do segundo. E isso aqui é a mesma coisa que dizer que a f é crescente. Se, quando x for menor do que y, o a elevado a x for maior do que o a elevado a y, ou seja, isso acontece para a entre 0 e 1, essa situação me conta que a f é decrescente. E aí tem o gráfico dessas funções lá nas nossas notas, e o gráfico da função, quando ela é crescente, é uma paradinha assim, e quando ela é decrescente, que é maior do que 1, quando ela é decrescente, é entre 0 e 1. Então, toda essa explicação, outra coisa que também, se eu estou pegando camaradas diferentes no meu domínio, e estou chegando à conclusão de que as imagens deles, independente do A, são diferentes, se eu tenho camaradas diferentes no meu domínio, e eu chego à conclusão que as imagens deles são diferentes, isso aqui me implica que a f é lindamente injetora. Então, essa proposição, esse númerozinho aqui que parece ser muito tranquilinho, muito simprão, ele simplifica toda essa fala aqui do professor. Tá bom? Ele diz a mesma coisa de maneira diferente. Tá bom. Agora eu quero falar um negócio aqui. Quando a gente olha esse gráfico, ele está restrito aos valores positivos maior do que 0 estritamente na imagem, né? Por isso que eu falei que é esse conjunto aqui, ó. Tá bom. Então, eu poderia definir a função dos reais em reais, não tem problema. Mas quando a gente restringe o contradomínio à sua imagem, de uma função que já é injetora, que a gente viu que ela é injetora, sobre a sua imagem, ela se torna o quê? Conta aí no chat para nós. Se eu restringo uma função... Isso, muito obrigada. Muitas pessoas estão espertas, muito bom. Então, se eu pego uma função que é injetora, eu restringo o meu contradomínio à sua imagem, a função passa a ser bijetora. Se ela é bijetora, ela é, ou ela possui. Se ela é bijetora, ela é, ou ela possui inversa, é lindo. Estou adorando isso. Tá bom, então quer dizer que essa funçãozinha aqui, bonitinha, engraçadinha, essa funçãozinha exponencial possui inversa, quando eu olho restringindo o contradomínio. Beleza? E aí o vídeo agora vai falar quem é essa inversa. E aí eu já respondo quem já tinha me perguntado. Como é que eu acho a inversa? Cara, isso em geral é muito difícil, real assim, real. E aí, quando você vai aumentando de variável, você só vai percebendo que vai ficando mais difícil. Então, a sacada é, você sabe que a função é inversível, você garante que aquela função é inversível e já está de bom tamanho. Não necessariamente você precisa explicitar essa função, porque explicitar essa função inversa de uma outra função é muito difícil. É claro que quando vocês virem isso na vida de vocês, se alguém pedir, em algum exercício, alguma coisa assim, que não seja trabalho, né? Mas em algum exercício é que aquilo ali já é garantido e é factível. Mas, em geral, é muito difícil, tá? Essa daqui possui uma inversa e é uma inversa conhecida. E é isso que agora a gente vai ver no vídeo, tá? Vamos aqui para o segundo vídeo, não é este, é este. Quando eu puder dar play. Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar da função logarítmica. Bom, nas aulas anteriores nós falamos do logaritmo, definimos,
Falamos em algumas consequências da definição, as propriedades operatórias e fizemos alguns exercícios. Vamos hoje relembrar a definição e essas consequências da definição para avançarmos na função logarítmica. Definimos logaritmo assim. Logaritmo de um número A na base B era um número C, desde que B elevado a C fosse igual a A. Ou seja, o logaritmo de A na base B é o expoente que eu ponho no B para a potência da A. É claro que quando nós fizemos essa definição, nós vimos que essa base tinha que ser um número real, positivo e também diferente de 1. Aí falamos das consequências da definição. E quando falamos nas consequências da definição, nós estudamos 5 coisas. Vou colocar aqui. Consequência 1. O logaritmo de 1 na base B era 0. A consequência 2. O logaritmo de B na base B é 1. Uma consequência 3. Logaritmo de A na base B igual a um logaritmo de C na base B, isso é o mesmo que dizer que A é igual a C. Vamos destacar 2 consequências da definição. A consequência 4. Nós vimos que o logaritmo de B elevado a N na base B é N. Eu vou chamar a atenção dessa consequência aqui. E vimos também uma consequência 5, que dizia o seguinte, que B elevado a logaritmo de A na base B dá A. Essa também chama atenção. Por que eu chamo a atenção dessas 2 consequências? Bom, vamos pensar no seguinte. Se eu tiver uma função assim, essa função a gente já estudou, é a função exponencial. E a gente tem tudo amarradinho para a função exponencial, discutimos como é que era o domínio, como era o contradomínio, a restrição para a base. Vou fazer aqui também uma função que eu vou definir assim. Log de x na base B. Por enquanto, a única coisa que a gente está levando em consideração é que a restrição para a base é essa que está aqui. Bom, se eu fizer a composição da F com a G ou da G com a F, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Bom, vamos então escrever a composição. Se eu fizer nessa ordem, uma olhada. F da G de x. O que nós vamos ter vai ser B elevado a log de x na base B. Isso aqui é nada mais nada menos do que a consequência 5 da definição. E a gente já sabe que dá x. Agora, se eu trocar a ordem, se eu fizer assim, ó, g da f de x. Se eu fizer g da f de x, o que nós vamos ter é logaritmo na base B de b elevado a x, que nada mais é do que a consequência 4 da definição. E a gente sabe que isso aqui dá x. Ora, esses 2 resultados aqui nos sugerem que exponencial é inverso da logaritmo e vice-versa. Por quê? Porque quando a gente estudou lá um pouquinho nas funções compostas e função inversa, nós vimos que quando eu componho uma função com a sua inversa, o resultado é identidade independente da ordem que eu faço essa composição. Então, peraí, vamos lembrar um pouquinho das propriedades da função inversa. Vamos lá. Bom, primeiro, eu sei que se eu compuser
f com sua inversa. Posso trocar a ordem, ó. Da função identidade. Essa é a primeira coisa que eu sei. A segunda coisa que eu sei é que se eu tenho um ponto P com coordenadas AB e esse ponto P pertence ao gráfico de uma função f, isso equivale a dizer que o ponto P' com coordenadas BA pertence ao gráfico da sua inversa. A terceira coisa que eu sei é que se uma função f que possui inversa, ela tem domínio A e contradomínio B, isso é equivalente a dizer que a sua inversa terá domínio B e contradomínio A. Tá. Para, então, a função logarítmica ficar escrita como a inversa da exponencial, a gente tem que ter atenção a esse detalhe de domínio e contradomínio. Quando nós definimos formalmente a função exponencial, nós escrevemos a função assim, ó. Uma função f de domínio real e contradomínio com os reais positivos, definida como f de x igual a b elevado a x. Para a logarítmica ser a inversa da exponencial, nós precisamos escrevê-la assim. Uma função g de domínio R+, asterisco, ou seja, reais positivos, contradomínio real, definida vamos lembrar, tem restrição para a base, hein? A base B tem que ser um número diferente de 1 e um número real positivo. Com isso, a gente define formalmente a função logarítmica como inversa da função exponencial e para fazer o gráfico da logarítmica, a gente vai usar o nosso conhecimento de função inversa, uma vez que a gente já sabe fazer o gráfico da função exponencial. No nosso próximo vídeo, nós vamos fazer esse gráfico. Um abraço e até lá. Voltei, estão aqui comigo. Dessa função, né, da função logarítmica, o que eu separei aqui para comentar com vocês é o seguinte. O que o professor faz essencialmente no vídeo, né? Ele fala o seguinte, olha, já que a gente sabe que a função exponencial restrita no seu contradomínio, ela é bijetora, então ela possui uma inversa. E aí ele fala o seguinte, lá dos números, né, lá no mundo dos números, quando a gente tinha, que não era variável, né, era um número potência com outro número, isso aí era um outro número, isso daí estava perdão. Isso aí tinha uma ligação com o logarítmico. Logaritmo pensando como números. E aí, o que o professor fala é o seguinte, já que isso acontecia com números, isso deve acontecer com funções. Então, a candidata a ser a função inversa da função exponencial é a função logarítmica. Sacou? Então, a jogadinha que ele fez foi, partindo de números, que é algo supostamente conhecido, ele fez essa extensão, posso chamar de extensão? Não sei se caberia, mas ele fez esse up, falou assim, agora vamos ver o que aconteceria com funções. Sacou? Em matemática a gente faz muito isso, já que a gente entende muito um certo ambiente, a gente tenta estender esse ambiente para ver se a coisa ainda vale. Tá? E aí ele verifica que, de fato, a função logarítmica é a inversa da função exponencial.
Massa, tem um negocinho que eu comentei, que eu não comentei, que eu fiz um comentário lá nas notas falando do número ezinho, que é o que a gente chama de número de Neper, número neperiano. Tem lá uma historinha de onde vem, e aí a gente tem um paralelo, né? Vou escrever aqui no quadro 2. Quando aquele meu A, né, é esse ezinho, que é um número 2, eu tenho até uma aproximação aqui, não precisa nem me pegar aqui para eu pegar o trem. 2, é um númerozinho irracional aqui. 2,7182, blá, blá, blá. Enfim, esse ezinho aí, que é chamado de número neperiano. Esse número apareceu porque tinha uma questão por trás, né? Dada uma função crescente exponencial, eles queriam saber qual que é a base, A, tal que a inclinação, tal que a reta passando pelo ponto 0,1, essa. Bom, esse desenho aqui ficou ruim, né? Tal que isso. Isso. Tá bom. Esse aqui é o ponto 0,1. Eles queriam saber qual é a base da função logarítmica para que essa retinha passando pelo ponto 0,1 fosse exatamente igual a x mais 1. Y igual a x mais 1. Esse problema é um problema de trás para frente do que a gente costuma fazer, que a gente vai fazer aqui ao longo do curso. Ao longo do curso, a gente dá uma curva e quer a inclinação da reta tangente passando por um certo ponto dado. Esse aqui, ele te deu a reta, te deu o ponto e quer saber qual é a equação da curva, sabendo que ela ia ser exponencial. Quem é essa base, né? E aí surgiu esse númerozinho E. Mas também tem uma aplicação também tem uma aplicação em juros compostos, enfim, tem lá uma historinha para vocês. E aí, visto que essa função, né, eu vou chamar ela f de x igual a e elevado a x. Então, a base para mim agora é o e. Essa aqui é a função exponencial que a gente tem mais conhecimento, né, que é quando a base é esse número de Neper, né, esse número neperiano. Como é que a gente denota a inversa dessa f, né, no sentido logarítmico? Então, o que é o log na base e de x? A gente costuma denotar pelo ln de x. Então, isso aqui vocês vão ver muito na vidinha de vocês aqui, mas muito. E esse aqui é o que a gente chama de, obviamente, logarítmico neperiano. Ou seja, o logaritmo na base e de x. Log de x na base e. Massa. Era só isso que eu queria comentar. Não tem mais nada para comentar desse vídeo, não. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. No próximo, como ele já soltou spoiler para a gente, ele vai fazer o gráfico dessa função. E olha que o que é de se esperar é que ele vai usar fortemente o fato da função logarítmica ser inversa da função exponencial. Óbvio, né? Se a gente está no mundo de funções inversas e a gente já sabe fazer o gráfico de funções inversas, o que ele faz é usar essa propriedade. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui grandinho. Posso dar play? Pronto. Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos aprender a construir o gráfico da função logarítmica. Bom, na aula anterior, nós definimos a função logarítmica, vimos que a função logarítmica e exponencial são uma inversa da outra. Então, nós estudamos agora, a partir disso, como o gráfico vai ser feito. Bom, vamos lá. Vamos definir aqui a função logarítmica. A função logarítmica, uma função f de domínio em reais positivos e contradomínio nos reais. Muito bem, essa função é definida assim. Log de x
na base B, não pode esquecer que esse B tem que ser um número diferente de 1 e positivo. Bom, para fazer esse gráfico, é muito importante você lembrar da propriedade das funções inversas, pelo menos uma, né? Que diz o seguinte, ó, que se um ponto P com coordenadas AB pertence ao gráfico da F, isso é equivalente a dizer que o ponto P' com coordenadas BA pertence ao gráfico de sua inversa. Por que eu estou escrevendo essa propriedade? Porque nós aprendemos a fazer o gráfico da exponencial. Eu vou relembrar aqui como ele foi feito. Para fazer o gráfico da exponencial, vamos fazer primeiro no caso em que a função é crescente. Nós vimos que era uma função que tinha como assíntota o eixo x, passava aqui no ponto com coordenadas 0, 1, passava aqui no ponto com coordenadas 1b. Essa função, vou escrever aqui, é b elevado a x. Bom, vamos lá. Se a gente quer fazer o gráfico agora da logarítmica, e a gente sabe que a logarítmica é inversa da exponencial, se essa daqui passa no ponto 0, 1, a logarítmica vai passar no ponto 1, 0. Se a exponencial passa no ponto 1b, a logarítmica vai passar no ponto B1. O eixo x é uma assíntota do gráfico da exponencial. Então, a assíntota do gráfico da logarítmica será o eixo y, de modo que o gráfico da função logarítmica tem essa cara. Bom, nota que a exponencial é logarítmica, o gráfico é simétrico em relação à reta x igual a y, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqui, esse é o gráfico da função logarítmica de x na base b. É claro, a gente fez o gráfico no caso que a função é crescente. E para lembrar, a função ela é crescente quando a base é um número maior que 1. E como é que vai ser o gráfico da função quando ela é decrescente? Ou seja, no caso em que a base é um número que está entre 0 e 1. Vamos ver lá no outro quadro? Bom, vamos fazer agora o gráfico da função logarítmica e da exponencial, uma vez que uma é inversa da outra, quando a função é decrescente. Relembrando, a função é decrescente quando a base b é um número que está entre 0 e 1. E quando eu faço o gráfico, é importante a gente lembrar que passa no ponto 0, 1 e que o eixo x é a assíntota do gráfico. Então, ela vem assim. Agora, o que nós vamos fazer? A reta x igual a y. Se essa é a reta x igual a y, esse ponto aqui, ó,
ao ponto 1. Quando a gente quer fazer o gráfico agora da logarítmica, a gente já sabe que a logarítmica vai passar nesse ponto aqui. E se o eixo x é a assíntota da exponencial, o eixo y vai ser a assíntota da logarítmica. Então, o gráfico da logarítmica, nesse caso, vai ser assim. Uma função exponencial g decrescente e uma função logarítmica f também decrescente. Bom, tá aí então o gráfico da função exponencial e da função logarítmica, que era o nosso objeto de estudo para essa aula, tanto no caso em que a função é crescente, tanto no caso que a função é decrescente. Um abraço, até a nossa próxima aula. Voltem aqui comigo. Eu quero fazer alguns comentários sobre esse vídeo. Primeira coisa, o professor comentou lá que assíntota, né? É muito interessante porque eles vão jogando certos termos que provavelmente, assim, enfim, vocês não sabem porque vocês não viram ainda. Mas esse termo assíntota, a essência dele, matematicamente falando, formalmente falando, a gente vai ver isso lá no módulo 2, no ciclo de atividades 4. Tá? Então, tem chão até lá. Mas esse nomezinho que ele usou é só para dizer que ela é uma reta. O que é uma assíntota? É uma reta de tal forma que a função vai ficando perto dela, mas nunca toca ela. Sacaram isso? Que é exatamente isso que acontece com aquela reta que a gente chama, né, para calcular, para a gente ver o gráfico da inversa, né? Não vou fazer aqui, só um rabiscão, tá, gente? Não julga que não. Essa daqui eu fiz a decrescente, aí a outra tem que ser decrescente também, é aqui. Troço assim, tá? Só um rabiscão. O que diz a reta no fato de ser assíntota, no caso seria essa, né? O eixo y ser assíntota. Quer dizer que essa curva aqui, ela vai tender para todo sempre, mas nunca vai tocar. Do mesmo jeito acontece com essa daqui, né? A retinha, a curva vai tender ao eixo das abscissas, mas nunca vai tocar. Isso tem uma notação matemática, isso é formalizado matematicamente, mas agora a gente não interessa nisso. Eu só queria traduzir o que ele disse. Ele disse um outro negócio, que o que foi? Deixa eu ver se eu lembro. Ele disse da assíntota e ele disse... Não lembro não, mas eu queria falar, mas era da assíntota mesmo. Então, vocês percebem que o nosso curso, né, tudo que a gente está fazendo até agora, já está tudo conversando, né, entre si. A gente já consegue olhar algumas funções e falar essa é inversa dessa, essa possui inversa, essa não possui inversa. Já consegue ter um certo controle de gráfico, né? Deixa eu ver se eu tinha separado mais alguma coisa para comentar sobre esse vídeo. Acho que não. Do chat eu acho que também não tem nada para comentar, não. Vocês têm alguma dúvida específica sobre esse vídeo ou a gente pode mudar de assunto? Dos quadrantes... bissetriz dos quadrantes ímpares. Isso, meu bem. Bissetriz, quem é a bissetriz? A bissetriz é a reta que divide equidistantemente um segmento. Então, vem cá. O professor agora vai falar a mesma coisa, tá? Então, você tem um segmento de reta, certo? A retinha que divide
esse segmento AB em dois segmentos de mesmo tamanho. Então, aqui é um, sei lá, vamos supor que é esse aqui é o ponto, de tal maneira que essa distância daqui até esse ponto é a mesma coisa dessa distância daqui até esse ponto. Esse sentido de distância é o sentido euclidiano, que é o sentido que a gente conhece mesmo, distância mesmo, né? Raiz quadrada da diferença dos pares, tá. Aquela distância mesmo, tá? Agora, que tem outras, sim, tem outros universos. Então, dado que eu consigo esse ponto, a bissetriz é a reta que passa por esse ponto e corta ortogonalmente esse segmento. Sacou? Então, porque isso aqui poderia ser só, como é que chama? Ponto médio, né? Se fosse só o ponto, seria o ponto médio. Mas como é a reta, eu preciso exigir que ela seja ortogonal. Belezinha? Foi clara? Podemos dar continuidade? Podemos. Então, vamos lá. Tá? Agora, a gente já vai para o universo. Lembrando que esse nosso encontro é só sobre funções não algébricas, né? Que é o que a gente chama de funções transcendentes. Agora, a gente vai entrar no mundo das funções trigonométricas, tá? Eu separei 2 vídeos que são, assim, absolutamente didáticos. É muito maravilhoso. Então, para quem falar assim para mim, professora, eu tenho zero destreza, né, com funções trigonométricas, esses vídeos eles estão muito claros, assim, é muito incrível. E aí eu vou soltar um que é falando da função seno. Vou fazer algumas intervenções no sentido de falas dele, né, que o professor coloca falas lá no meio, que são, matematicamente falando, cabíveis, mas precisa de uma explicação para quem não sabe. E aí, depois, eu solto um outro vídeo falando da função cosseno. A depender do tempo, eu solto um vídeo falando da função tangente. Se não, eu já só comento a função tangente, comento algumas outras funções trigonométricas e algumas hiperbólicas. Já já a gente chega lá. Tá bem? Então, vamos lá. Função seno. Esse aqui. Espera aí, antes de fazer isso, deixa eu já tirar esse. Quando eu puder soltar, pode? Bom vídeo, pessoal. Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai começar o estudo sobre as funções trigonométricas, certo? Então, bom, eu sugiro que você, né, que tem uma certa dificuldade com funções, né, nunca viu, nunca estudou, ou já estudou e tem alguma dificuldade, eu sugiro que antes de você continuar a assistir essa aula, você vá num dos módulos do 9º ano, chamado Funções e Noções Básicas, no portal da matemática mesmo, onde lá, né, tem todas as aulas necessárias para você ter o embasamento necessário para conseguir compreender o que a gente vai falar a partir de agora, tá certo? Então, se você tem dificuldade, pausa esse vídeo agora, vá lá no módulo do 9º ano, assista as aulas lá e depois você retoma para cá, beleza? Bom, então, antes de falar das funções trigonométricas propriamente ditas, eu vou dar 2 definições. A primeira é a seguinte, a primeira é de função periódica. Então, o que é uma função periódica, né? É uma função onde o domínio é um subconjunto dos reais, né? Uma função real de variável real, né? Então, essa função ela é periódica quando nós temos o seguinte, quando existe um número real positivo, né, maior que 0, t, né, tal que o f de x mais t é igual a f de x para todo x e x mais t pertencente ao domínio. O que isso significa? Significa que para cada elemento do meu domínio, certo? Se eu pego esse elemento e soma um valor, né, fixo, né, um valor dado, esses 2 caras têm que ter a mesma imagem, né? Então, se isso acontecer para todo elemento do meu domínio, né, e a gente diz que essa função é uma função periódica, tá certo? Bom, um exemplo de função periódica é a função, por exemplo, de reais em reais
onde o f de x, digamos, é igual a 2. Uma constante qualquer. Botei 2, mas pode ser uma constante qualquer. Certo? Então, de fato, o f de 1 é igual a f de 2. Para todo x, eu tenho sempre a f igual a 2. Certo? Então, essa função é uma função periódica. O que ocorre? Ocorre que, quando existe um menor valor de t, tal que isso acontece, tal que satisfaça essa condição, quando existe esse menor valor de t, tal que isso acontece, esse menor valor de t positivo, ele é o período da função. Então, existem funções periódicas que possuem período, mas existem funções periódicas que não possuem período. Um exemplo de função periódica que não possui um período é essa que eu acabei de dar. Então, qualquer função constante, né, ela é periódica, porque a imagem sempre é a mesma para todos os reais, no caso, mas não existe um menor valor positivo t tal que isso aconteça, porque o f de 1 é igual a f de 1,01, que é igual a f de 1,001. Então, não tem como ter um menor valor positivo tal que isso sempre se repita, essas imagens sempre se repitam periodicamente. Né? Então, é possível ter funções periódicas que não têm período. Quando a função periódica possui um período, o período é o menor valor positivo de t, né, no caso que a gente chamou de t, tal que isso aconteça, tal que essa condição seja satisfeita. Beleza? Então, isso é que é uma função periódica. Tá? Então, agora, eu vou definir com vocês o que é uma função limitada. Então, aqui. Então, o que seria uma função limitada? Então, a gente diz que uma função também real de variável real é limitada quando existe um número real positivo, chamei de L, poderia ser qualquer outra incógnita, mas chamei de L, tal que isso aqui aconteça. Então, uma função, ela é limitada quando todas as imagens que você tem estão dentro do intervalo, ou quando o módulo das imagens é menor ou igual que esse valor dado, certo? Que esse valor aqui dá. Então, isso é uma função limitada. Um dos exemplos de funções limitadas, que é o que a gente vai ver agora, é o caso da função seno, certo? Que é o que a gente vai definir a partir de agora. Bem, então vamos definir a função seno. Bom, a função seno é uma função de reais em reais, onde para cada número real x, a imagem é o seno de x, certo? Bom, então vamos relembrar algumas coisas, né? Primeiro, né? Lembrando lá da circunferência trigonométrica. Considera que um arco do primeiro quadrante, onde a medida desse arco seja alfa. Quando a gente trabalhou lá a redução ao primeiro quadrante, o que a gente obteve? Né? A gente fez simetria desse ponto em relação ao eixo dos senos, e na época a gente viu que associado a esse ponto aqui, simétrico a esse em relação ao eixo dos senos, a gente tem o arco π menos alfa, perfeito? A gente pegou aqui o simétrico em relação à origem, esse ponto aqui, simétrico em relação à origem, em relação a esse ponto. A gente viu na época que o arco associado a esse ponto, simétrico a esse em relação à origem, tínhamos o arco π mais alfa, certo? E além disso, pegamos também o simétrico em relação ao eixo dos cossenos, e vimos a época que associado a esse ponto P, simétrico em relação a esse, em relação ao eixo dos cossenos, a gente tem o arco 2π menos alfa ou simplesmente menos alfa, né? Uma vez que 2π é congruo a zero. Bom, e aí, o que nós temos? Né? Nós temos que, pegando para cá, a gente tem o seguinte, né? O seno de alfa é essa ordenada aqui, né? O seno de alfa é essa ordenada aqui. Assim como o seno de π menos alfa também.
Então, o seno de alfa e o seno de π menos alfa são iguais. Por congruência de triângulo, né, esse triângulo é congruente a esse, o que a gente tem é que esse camarada aqui, em valor absoluto, ele é igual a esse. Tem a mesma medida desse. Então, a gente tem que o seno de π mais alfa e 2π menos alfa é igual a menos o seno de alfa. Por quê? Porque o valor da ordenada em termos absolutos é o mesmo. Só que no caso aqui, para esses casos, ele é negativo. Ou seja, então, o que nós temos? Nós temos que todos os valores absolutos do seno de alfa, π menos alfa, etc., estão, e para qualquer arco alfa, né, o valor absoluto está sempre aqui dentro, né, porque no primeiro quadrante ele sempre varia de onde está onde? De 0 até 1. Lembrando que o raio da circunferência trigonométrica, por definição, é igual a 1, então o meu seno ele sempre varia de onde até onde? De menos 1 até 1. Então, repare que esses valores do seno, essas ordenadas, elas vão se repetindo de acordo com o arco. Certo? Então, esse cara vai se repetindo, esses caras vão se repetindo. E mais do que isso, né? Não apenas na primeira volta, mas se eu pegar daqui e der uma volta completa na circunferência trigonométrica, eu vou parar na mesma posição e, por exemplo, o alfa mais 2π vai ter o mesmo seno. O alfa mais 4π também. Ou seja, cada vez que eu dou uma volta completa na circunferência trigonométrica, eu sempre tenho o mesmo seno. Certo? Bom, então, né, o que a gente pode, né, perceber? A gente pode perceber primeiro que a função seno é uma função periódica. Por que razão que ela é uma função periódica? Porque após a primeira volta na circunferência trigonométrica, ou seja, de 0 a 2π, primeira volta positiva, todos os valores de seno vão se repetindo para os mesmos arcos, côngruos aos primeiros. Certo? Então, se você pegar, né, os valores de seno que a gente conhece, né, o seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é menos 1. O seno de 2π é 0. Certo? Se você pegar π sobre 4, então se você for marcando os pontos, de 0 a 2π, a curva vai ter mais ou menos essa cara aqui. Ó. A curva vai ter essa cara. Certo? Não dá para justificar formalmente o porquê que ela vai ter esse formato, porque para justificar formalmente o porquê que ela tem exatamente esse formato, a gente necessita de alguns recursos de matemática muito avançados que fogem ao âmbito do nosso curso. Certo? Então, por isso que, né, a gente vai pegando de ponto a ponto, então a gente vê que tem esse formato. Então, de 0 a 2π a gente tem isso aqui. Como daqui por diante, né, o 2π é congruo a 0, certo? Então, e assim por diante, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse camarada, ele vai se repetir de novo e assim por diante. E para trás a mesma coisa, né? Pega o menos 2π, ele também vai ser congruo, ele também é congruo a 0, então eu tenho isso aqui. E assim por diante. Certo? Então, o gráfico da função seno é esta curva. Esta curva, ela é chamada de senoide. Ela é chamada de senoide. Certo? Então, qual é o período da nossa função seno? Então, a nossa função seno é uma função periódica. Qual vai ser o período? Ela possui um período. Né? E qual o período que ela vai ser? Qual a definição de período? É o menor valor da constante que, somado a x, vai ter a mesma imagem para todos os caras. Então, por exemplo, o π vai ser o período? Não. Por quê? Tudo bem, o seno de π é igual ao seno de 0. Só que 3π sobre 2 não tem o mesmo seno de π sobre 2. Então, o π não pode ser o período. Porque, para repetir, não pode repetir para um cara só. Não pode ter imagem de um mesmo cara. Tem que ter imagem de todos os caras. Então, para ter imagem, a mesma imagem de todos os caras, vai ser quem? Vai ser de 0 a 2π. Então, a cada 2π, eu tenho que esses valores sempre se repetem o quê? Periodicamente. Então, a nossa função seno é uma função periódica. O período dessa função seno é 2π. Função seno de x é 2π. E mais do que isso, a nossa função seno, ela é limitada. Por quê? Porque como o seno ele sempre varia de menos 1 até 1,
Então, nesse caso, ele nunca sai desse intervalo. Então, o nosso conjunto imagem está aqui. Fechado em menos 1, fechado em 1. Então, isso nos dá que o conjunto imagem da nossa função é um intervalo de menos 1 até 1. Certo? Que é exatamente onde a nossa função seno está limitada. Certo? Então, dessa maneira, a gente definiu a nossa função seno. Nas próximas aulas, vamos definir a função cosseno, função tangente, etc. Né? E aí, vimos aí que a função seno é uma função periódica, vimos aí qual o período dessa função, vimos o conjunto imagem, vimos que era limitado. Então, isso que a gente viu hoje, certo? Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. E até a próxima. Estamos aqui comigo. É demais, né, essa aula. Eu acho ela muito incrível. Acho ela muito incrível. Tenho muitas coisas para ponderar. Vamos lá para o quadro 1, que eu já deixei algumas coisas escritas. O professor, para ele falar de funções periódicas, funções seno e cosseno, ele sabiamente definiu duas propriedades bastante importantes, que são o fato da função ser periódica e limitada. Limitada já a gente mostra. Mas uma função ela é dita periódica se existe um camarada nzinho, um número, tá? Um número, tal que a f do x mais esse tzinho é exatamente a imagem da função. Ou seja, ela, depois de uma certa quantidade de elementos que você anda lá no seu domínio, aquele valor assumido pela função bate de novo. É isso que quer dizer, tá? Então, por exemplo, vou pegar uma função aqui, e aí isso acontece para todo elemento do domínio, ou seja, ela é como se você estivesse fazendo cópias daquele intervalinho da função. Então, é exatamente o que acontece com a função seno, né? Eu não me lembro se começa daqui para baixo, acho que é daqui para baixo. Não lembro, não. Esqueci. Perdoa, professora. Eu acho que é o contrário. O seno de 0. Seno de 0 é 0. Tá certo. Então, começa de baixo, aí sobe. Isso. Aqui, bonitinho. Pronto. Seno de 0, então, isso aqui é um arco da senoide, né? É só uma bandinha, é só o que acontece de 0 até 2π. Porque o que acontece? Daqui para frente, é como ele construiu o gráfico. Daqui para frente, você só reproduz, é a mesma coisa. E daqui para trás também. Então, seria como se você pegasse a função que acontece naquele intervalo e reproduzisse ela, tá? Por isso que o intervalo dela é 2π. E não π, como ele disse, né? Porque poderia até ser. Mas por que não? Porque o valor da função tem que ser o mesmo. Daqui para lá, ó, aqui essa funçãozinha, essa parte daqui, vai assumir os mesmos valores do lado de cá. Esse daqui, por exemplo, se esse aqui é 2π, esse aqui seria π, esse aqui seria π sobre 2. Esse π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. Mas o seno de 3π sobre 2 é igual a menos 1. Então, já não deu bom, entendeu? Por isso que o período dela não é π e é 2π. Tá. E aí, nas notas, aí lá no vídeo, ele faz um exemplo com uma função constante, né? F de x igual a 2. Lá nas notas, quando a gente define função periódica, a gente já exclui a possibilidade da função ser constante. Exatamente porque, como ele mostrou no vídeo, essa é a única função que poderia, muitas aspas, dar problema. Tá bom? Vamos agora para funções limitadas. Funções limitadas, a gente pode pensar como sendo funções que estão compreendidas numa certa caixinha. De certa maneira, o que significa isso? Significa que a imagem da função sempre vai ser um conjunto fechado e limitado. Aqui, nesse caso, que nem no meu desenho, ela é fechada e limitada de menos L até L, ou seja, o menor valor assumido pela função é menos L, e o maior valor assumido pela função é L. Fiz aqui uma caixinha de menos L até L, a função sempre está lá dentro. Outras maneiras de se escrever isso é escrever que o módulo da função é menor ou igual que L, porque quando a gente brinca com função módulo, é isso que nos dá, né? Que ela está entre menos L e L, para todo x. Para todo x. Isso quer dizer uma função ser limitada.
Então, quando ela é limitada, é porque a imagem dela está limitada. E esse conjunto aqui, ser fechado e limitado, é exatamente isso que está nos dizendo. Tá? Isso aqui, numa notação que a gente chama de topologia, que é outro universo, esse conjunto aqui seria chamado conjunto compacto. Que é isso, ele compatibiliza os valores da sua função, que é fechado e limitado. Tá bom? Sem mais delongas nisso, professor também solta. Como é que está aí no chat? Tá? Estou esclarecendo? Tá, já vou responder o Gildas. Iria alterar a amplitude. Isso, no gráfico de seno de 2x, o professor vai fazer isso com o gráfico do cosseno. Olha o tanto que vocês estão à frente do tempo. Isso vai aumentar, vai alterar na amplitude. E aí, se você soma, por exemplo, se você faz 1 mais seno de 2x, o seno você amplia, e esse 1 você dá uma transladadinha no gráfico. Tá? O professor vai fazer um gráfico disso. Irá expandir horizontalmente. Massa, vocês estão ótimos. 6 meses você pergunta, em 6 meses já respondem. Agora o professor falou uma palavrinha ali, eu não sei se vocês sabem, que pode ser que ela tenha passado desapercebido, mas para quem sabe, fala assim, menino inteligente. Ele falou uma palavrinha chamada congruo. Ah, porque o seno é congruo, não sei o quê. Aqui eu fiz exemplo com cosseno, mas é com seno. É o seno, né? Aqui, o que significa ser congruo? Congruo vem de uma definição nossa de matemática. Eu vim mais para cá para facilitar para vocês. Congruo vem de uma definição de matemática, de uma propriedade, chamada congruência. Congruência modular. Da onde que vem? Professora, você está dando volta, mas eu vou só explicar a frase dele, tá? O ser congruo quer dizer que no resto sobra zero. Então, eu digo que A é congruo a B módulo C, se somente se o A menos B é congruo a zero módulo C, se somente se o A menos B é um divisor de C. Ou seja, C é escrito como A menos B vezes um número K, qualquer número natural. Professora, mas que volta é essa? É só para dizer que o resultado que você obtém pelo seno de zero, pelo seno de π sobre 2, não, de π, pelo seno de 2π, entendeu? O resultado que se obtém quando você olha para a função seno nesses números é o mesmo. É só isso, tá? Então, quando ele diz congruo, quer dizer que é o mesmo número. Módulo 2π, é isso, é que o valor que aquela função te dá naqueles números é o mesmo. Sacou? A gente dá essa volta assim, é porque congruência é quando o resto da divisão é zero, não é o mesmo, é o zero. É congruo módulo alguma coisa, tá? O resto tem que ser zero na divisão. Eu digo que A é congruo a B se na divisão de A, vamos lá, A, B, A menos B deixa resto zero, na divisão por C, né? Na divisão por C, A menos B deixa resto zero. E na divisão por C, A deixa resto B, tá? Isso. O A é congruo a B módulo C, se na divisão de A por C, o resto é B. É isso aí. Tá bom, mas isso aí a gente dá uma volta só para falar nisso. No caso, 400... Deixa eu ver. 400 graus são 360 mais 40, exatamente. É essa sacada italiana, é exatamente essa sacada. Porque o valor que você obtém de seno de 2π, que você deu 2 voltas, né? Quer dizer, você deu uma volta, é a mesma coisa que se você der 4 voltas. Concorda comigo? Você deu, mas se você deu uma volta, que é seno de 2π, é a mesma coisa que se você desse 4 voltas. É a mesma, entendeu? Porque são todos múltiplos, por isso congruência, porque são todos múltiplos entre si. Então, você andar 400 graus é a mesma coisa que você andar 360 mais 40.
Então, você não vai pensar em 400, você vai pensar em 40. Sacou? É exatamente essa sacada. Beleza, aqui eu tinha dado um conjunto 01 aqui, mas não precisa disso, não. Podemos ir para frente? O exemplo da Taliana ficou muito bom, viu? É isso que está por trás mesmo. Podemos ir para frente? Podemos? Dá o ok para mim que a gente vai para o cosseno. Dá o ok para mim aí no chat. Beleza. Então, vamos para o cosseno. No cosseno, o professor pega exatamente uma função tipo que disseram aí, para seno de 2x. Antes disso, eu quero fazer umas propriedadezinhas aqui no quadro 3, só para vocês lembrarem de arco duplo, porque ele usa essas propriedades, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que não sabe explicar isso de maneira diferente do que a gente via no ensino básico. Então, eu vou cantar musiquinhas para vocês lembrarem. Eu não sei explicar isso de maneira diferente, desculpa. Então, o que é o seno de AB? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Por que eu não pus o sinal? Porque para mais e menos, a musiquinha não mandou eu alterar o sinal, né? Então, isso vale para arco de A mais B e de A menos B, desde que o A seja maior do que B, tá? Aí, o que acontece? Se você tem que A é igual a B, você está no seno de 2A, né? E aí agora a gente vai ver o gráfico envolvendo esses negócios, que a gente já sabe pelo chat que isso aí vai ampliar a imagem. Mas era isso aí que eu queria comentar. Então, a gente já tem o do seno, quem é a do cosseno? Qual que é a musiquinha? Desculpa de novo, tá? Vai ter musiquinha de novo. Quem é cosseno de A mais B ou A menos B? A gente vai ver se vai mudar o sinal ou não, tá? Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Aí, então, troca o sinal. Se era mais e menos, passa a ser menos e mais. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Olha, eu queria saber explicar isso de outra maneira, mas a gente ia gastar muito tempo com isso, então vai na musiqueta mesmo, tá? Vocês desculpa que é a tia. Beleza. Regrinha, tá? Regrinha. É chato, mas desculpa, acontece algumas vezes na vida. Porém, todavia, entretanto, contudo, já que a gente já sabe de círculo trigonométrico, tem uma regrinha que a gente agora já sabe deduzir, né? Vou pegar aqui o círculo trigonométrico, unitário. A gente sabe aqui que deitado é o cosseno. Se eu quero esse pontinho aqui, é o arco que anda aqui, né? Equivale ao ângulo aqui andado, que é o θ, vou chamar de θ. Esse aqui embaixo é o cosseno. Esse aqui em cima é o seno de quem? Desse ângulo. Certo? Aqui a gente sabe que é 90 graus, porque é paralela ao eixo, ok? E esse aqui é o raio do círculo trigonométrico, que é 1, né? Aí, lá numa vida retrógrada, lá no passado, bem distante ou não, a gente tinha o Pitágoras, lindo, maravilhoso, que dizia o quê? Num triângulo retângulo, qual é a relação entre os lados desse triângulo retângulo, né? E aí, lembrando que hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, né? Tá bom. E aí, como é que era o negócio? A soma dos quadrados dos catetos, que são os camaradas que contêm um ângulo de 90 graus, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Olha aquela relaçãozinha que aparecia na vida e às vezes a gente não sabia de onde vinha. Tá? Vem desse triângulo inscrito no círculo trigonométrico. Massa.
E daqui a gente consegue deduzir, sim, várias relações, tá? Que serão muito importantes também para o nosso curso, mas eu vou esperar rolar o de cosseno para ver se a gente consegue ver da tangente ou não, senão eu volto, tá bom? Então vamos aqui para ver o cosseno. Vamos lá. Meu Deus, eu fechei o bichinho. E agora, Brasil? E agora? Espera aí. A função YouTube. Desculpa. Fui a função cosseno. Deu bom, espera aí. Aqui. Pronto, achei. Posso compartilhar minha tela? Valendo. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a estudar as funções trigonométricas. Na nossa última aula a gente terminou de estudar a função seno. Vimos o período da função seno, conjunto imagem, amplitude. Então tudo isso a gente estudou na função seno. E hoje a gente vai continuar estudando a função cosseno. Tá? Então primeiro vamos definir aqui a função cosseno. A função cosseno é uma função de reais e reais, onde para cada número real x, a gente tem f de x igual ao cosseno de x. Né? Bom, uma coisa que é importante a gente lembrar, né, é que o seno de x mais π sobre 2, usando a forma de arco-soma que a gente já viu em aulas anteriores, isso vai ficar seno x vezes o cosseno de π sobre 2, mais o seno de π sobre 2 vezes o cosseno de x. Né? Então, seno de alfa mais beta, seno alfa cosseno beta, mais seno beta cosseno alfa. Isso já foi visto em aulas anteriores. Mas o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. E o seno de π sobre 2, ele é igual a quem? Ele é igual a 1. Então, isso nos dá que o seno de x mais π sobre 2 é igual ao cosseno de x. Então, disso daqui, o que a gente pode observar? Né? Então, como o cosseno de x é igual ao seno de x mais π sobre 2, então lembrando, como é que era o gráfico do seno? O gráfico do seno era uma senoide, né? Começando em 0. Então, a gente tinha uma senoide para cá, né? Parte positiva. Parte negativa. Então, esse cara aqui é o seno de x. O seno de x mais π sobre 2, como a gente terminou na nossa última aula, né, vai ser o mesmo gráfico do seno, só que transladado de π sobre 2 unidades para a esquerda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse gráfico e transladar de π sobre 2 unidades para a esquerda, ou simplesmente posso transladar o gráfico inteiro, ou é isso aqui, né? Ok. Então, o que eu fiz foi exatamente transladar, só que no caso aqui eu estou olhando só para o eixo. Em outras palavras, o que eu tenho? Eu tenho que o gráfico da função cosseno é o mesmo gráfico da função seno. A única diferença é que, quando x é igual a zero, o cosseno de zero não é zero. O cosseno de zero ele é igual a 1. Né? O cosseno de π sobre 2 não é 1, né? como acontece no seno. O cosseno de π sobre 2 é zero, e assim sucessivamente. Então, quando eu peguei e somei aqui, o que eu fiz foi transladar esse gráfico. Né? Bom, então, sendo assim, o que a gente pode dizer então? A gente pode dizer então o seguinte: primeiro, o período na função cosseno de x também é o quê? Também é 2π.
O conjunto imagem da função cosseno também vai ser o quê? De menos 1 até 1. Né? Cosseno de x, né, no caso. Certo? Então, a função cosseno é praticamente igual, digamos assim, à função seno. Né? O gráfico é o mesmo, né? Não é cossenoide, é senoide, né? Como alguns costumam dizer. Né? E, basicamente, é isso. Então, o que a gente vai fazer agora é esboçar, né, alguns gráficos, né, de algumas variações, né, igual a gente fez para a função seno, a gente vai fazer a mesma coisa para a função cosseno, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, então, vamos esboçar o gráfico da função, né, de reais em reais, f de x igual a 1 mais 2 cosseno de 2x. Né? Bom, então a gente acabou de ver que o gráfico da função cosseno é a senoide. Né? Então, o que a gente vai fazer é esboçar o gráfico dessa função partindo da senoide, né, no caso para a função cosseno. Bem, como a função cosseno e a função seno, elas têm, digamos assim, o mesmo comportamento, né? Então, como é que a gente terminou na nossa última aula? A gente terminou, né, concluindo, dado alguns exemplos, que o período, né, na função seno de kx era igual a 2π sobre o módulo de k. Né? Então, de maneira análoga, a gente pode tomar também o período da nossa função cosseno, né? No caso aqui, cosseno de uma constante, né? No caso, considerando k, vezes x, também dessa forma, né? 2π sobre o módulo de k. No nosso caso aqui, quem é o nosso k? O nosso k está sendo esse 2. Então, o nosso período aqui vai ser 2π sobre o módulo de 2, que é 2. Então, o nosso período aqui vai ser o quê? Vai ser π. Certo? Uma outra maneira que a gente pode observar também é que se eu estou pegando, multiplicando x por 2, eu estou acelerando esse processo. Ou seja, então, essa senoide aqui, ela vai acontecer 2 vezes mais rápido, digamos assim. Então ficaria algo mais ou menos assim. Então, aqui está o cosseno de 2x. Tá? Estou esboçando só a parte positiva, né, para x positivo, mas é simétrico para x negativo também. Então, o nosso cosseno de 2x está aqui. Né, então, para o cosseno de x, o período, né, é 2π. Para o nosso cosseno de 2x, o período é π. Certo? Bem, mas esse cosseno de 2x está sendo multiplicado por 2. Né? Bom, então a gente sabe que o cosseno de qualquer arco, ele sempre varia de menos 1 até 1. Então, multiplicando tudo isso por 2, eu vou ficar com o quê? Com menos 2 menor ou igual que 2 cosseno de 2x menor ou igual que quem? Menor ou igual que 2. Ou seja, em outras palavras, o que eu fiz foi, né, dobrar a amplitude. Né? Foi isso que a gente fez. Então, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. Então, o nosso 2 cosseno de 2x ficou mais ou menos, né, mais ou menos com essa cara. Então, o que a gente fez foi o quê? Então, ele estava variando de menos 1 até 1 e passou a variar de menos 2 até 2, porque todos os caras foram multiplicados por 2, então ele que estava dentro desse intervalo aqui, ele passou a estar nesse intervalo aqui. Né? Mas não acabou ainda. Por quê? Porque o que ocorre? Esse 2 cosseno de 2x está sendo acrescido de uma unidade. Então, o que isso significa? Isso significa que todo esse gráfico aqui, né, que está em azul, né, a gente vai transladá-lo
de 1 unidade para cima, né? Porque todos os casos terão 1 unidade a mais. Né? Todas as minhas imagens serão acrescidas de 1 unidade. Então, o nosso gráfico final vai ficar algo mais ou menos assim. Então, esse camarada aqui é 1 mais 2 cosseno de 2x. Então, o que a gente tem? A gente tem que ele varia de menos 1 até 3. Por quê? Porque se antes ele variava de menos 2 até 2, quando acresce de 1, em todos os casos tem imagem menos 2, vão passar a ter imagem menos 1. Todos os casos vão passar a ter imagem 2, vão passar a ter imagem o quê? Vão passar a ter imagem 3, né? Lembrando que aqui o nosso período está sendo quem? Está sendo π. Né? Então, esse camarada aqui é 2π. Certo? Então, repare que a gente partiu da senoide, né, do cosseno, né, e disso daqui a gente chegou. O nosso gráfico da função está aqui. Certo? Então, dessa maneira a gente esboçou o nosso gráfico. E dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje. Pronto, estamos aqui comigo? Estamos aqui. O chat estava animado. Eu queria fazer algumas ponderações. Não, esse aí eu não tenho nada que comentar, não. O comentário que eu quero fazer é sobre o gráfico que ele desenha, que é muito interessante, né? Ele faz o gráfico de 1 mais 2 vezes cosseno de 2x. Então, ele se baseia no gráfico da função cosseno e faz o gráfico da cosseno de 2x. Depois, ele analisando isso, ele percebe o que esse 2 faz com o gráfico. Depois, ele percebe o que esse 1 faz com o gráfico. Essas são que a gente chama, e aí eu recomendo vocês, às vezes, reverem um pouquinho do jeito que ele constrói, porque é bem interessante. Mais para frente, quando a gente tiver destrezas em fazer gráfico, isso aqui vai ser belezinha para vocês, tá? Mas agora, até que a gente saiba as propriedades necessárias para se fazer gráfico, você consegue só batendo o olho nessa função e falar marromeno como que vai ser o comportamento dela. É claro que, no sentido formal, no sentido matemático, por exemplo, o professor não deu a justificativa do gráfico do cosseno ser um troço tipo esse. Ele não falou que aqui a concavidade, que aqui a função cresce, tem concavidade voltada para baixo, aqui ela passa a decrescer, tem concavidade voltada para baixo, sacou? Ele não deu essas formalizações, que é o que a gente vai ver no nosso curso. Ele chegou e falou assim, acredite que é isso, e a partir disso a gente vai construir para frente. Então, baseado nessa afirmação dele, ele deu a construção desse gráfico, e é bem interessante. Isso que a gente faz com dobrar o arco aqui dentro, multiplicar por 2 a função de fora, somar alguma coisa à função, são o que a gente chama de transformações no gráfico da função, tá? O chat aí está movimentado? Deixa eu ver. Falta trocar em tangente professora, aí a imagem deixa de ser menos 1 e 1. No cosseno ainda não, para tangente sim. No cosseno ainda não. Ainda é de menos 1 até 1 também. Também é uma função ilimitada, também é uma função periódica. Inclusive, quando ele faz o gráfico, ele faz o seguinte, ele desenha a senoide e ele só altera o eixo Y, né? Ele dá uma transladada no eixo Y. Malandro, bichinho. Só deu uma transladada, porque é exatamente isso que acontece, né? É a mesma curva, só que o eixo OY, ele é mudado um pouquinho. Pronto, criou-se o fundão da aula online. Tá bom, agora parou de palhaçada, vamos voltar para cá, tá bom? Deixa Tá, eu fiz esse comentário aí. É interessante, mas mais para frente vocês vão ficar bem mais habituados, tá? Agora é mais só uma explanação mesmo de como é que se constrói esse tipo de gráfico, tá bom?
Eu não vou passar o videozinho de tangente. As noções de paridade serão mais usadas em... Exatamente, Manuel. A gente usa muito mais a paridade para funções trigonométricas, tá? É claro que a gente já sabe aquelas lá de potência, né, que separam o ímpar, mas principalmente trigonométricas. Então, Karina, nós vamos ver limites, tá? A gente vai ver. Aí tá nas notas do ciclo de atividades 2, eu acho. Tá nas notas do ciclo de atividade 2, é da semana que vem já. Mas ele está no anexo, porque a ideia não é que vocês façam contas ou que vocês mexam formalmente com epsilon e delta. Mas a gente precisa saber de onde vem, para onde vai, para teorizar a derivada, por exemplo, para teorizar a integral, por exemplo. Que é a parte que eu falei bastante no nosso primeiro encontro do cálculo infinitesimal, né? É ele que amarra, é ele que faz a ponte entre o cálculo diferencial e o cálculo integral. É ele que dá a teorização formal. Mas vocês vão ver. Mas formalmente de fazer continha, só lá em assíntotas, que é onde eu vou dar a técnica. Já vou chegar a falar assim, esse aqui são os limites infinitos no infinito, essa daqui é a técnica, você vai executar a técnica. Sacou? E as atividades... Professora, nós iremos ver limites e as atividades já fizeram? Ah, tá bom. Marcos puxando a orelha, muito bom. Inclusive, só 26 pessoas entregaram a lista de exercícios, viu? Até antes dessa aula. Rama aí, tá bom? Só depois que é para brincar. O que é que eu ia chamar a atenção? Vamos lá para o quadro 1, que eu vou falar um pouquinho de função tangente. E aí eu vou falar de algumas outras funções trigonométricas também, que vem a partir dessas que a gente já sabe, né? A gente pode pensar a função seno, cosseno e tangente como sendo as funções básicas, tá? E aí há outras que advêm dela. Vocês podem ficar aí mais calminhos que a gente vai passar do tempo mesmo, tá bom? Tá bom. A função tangente, prazer, é o seno sobre o cosseno de x, tá bom? É um troço. Vocês podem ver nas notas que não tem o parênteses no cosseno de x algumas vezes e algumas vezes tem. Isso aqui é só convenção, tá? Tem gente que prefere pôr parênteses, tem gente que prefere não pôr parênteses. A gente vai aceitar do jeitinho que vocês fizerem. Porém, entretanto, contudo, quando for o cosseno de uma função, por exemplo, essa, que isso aqui é uma composta, precisa pôr parênteses, tá? Agora, cosseno de x pode ter ou não parênteses, quando for função, precisa pôr parênteses, tá bom? Mas isso daqui é mais um purismo mesmo, Enfim, eu sou algebrista, então tem uns troços assim para mim que eu preciso deixar bem claro. Mas isso é só purismo mesmo. Tá bom. Cosseno, vamos pensar o seguinte, qual é o domínio dessa função? São todos os reais, desde que o denominador não zere, né? Quando que o cosseno é zero? Fala aí, Patia, rapidinho. Quando que o cosseno é zero? Para eu ver se vocês estão acordados mesmo. Quando que o cosseno é zero? Cosseno. Quais são os ângulos que tornam o cosseno zero? É o mesmo em que o seno é 1 em menos 1. Então, é π sobre 2 mais π, ou menos π sobre 2, certo? Π sobre 2, os múltiplos de π sobre 2. Concordam comigo? Π sobre 2, os múltiplos de π sobre 2, certo? Quando que o cosseno é zero? Cosseno aqui é 1, cosseno aqui é menos 1. Cosseno é zero aqui e aqui, todos eles, né? Todos os múltiplos dele. Então, é quando o x é da forma π sobre 2 mais kπ, né? Mais kπ. Por quê? Se o k for igual a zero, eu estou em π sobre 2, aqui. Se o k for igual a 1, eu estou em π sobre 2 mais π, estou aqui embaixo. Se o k for 2, eu estou em π sobre 2 mais 2π, deu uma volta. É isso mesmo. Essa brincadeirinha aqui é legal.
Beleza, então é esse camarada aqui. Então, a cada π sobre 2, ou π sobre 2 mais π, né, eu vou ter um problema no meu domínio, problema. Então, quando a gente diz problema, eu tenho que tirar do domínio. Como é que a gente tira do domínio? Esse aqui é o π sobre 2. Esse aqui, então, é menos π sobre 2. π sobre 2 mais π, π sobre 2 mais π, que é para cá igual a 1, eu estou 2 sobre 2, 3π sobre 2, certo? Isso aqui eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho para não demorar muito. 3π sobre 2, de cá eu tenho menos 3π sobre 2. E aí, como é que é o gráfico dessa belezinha? Para x igual a 0, é seno de 0 que é 0. Então, passa aqui na origem. Ninguém vai contar para vocês, nem mesmo no vídeo, mas a função, você entende que a função mora aqui nessa faixa, né? Ela mora. Ela não é limitada, porque se ela fosse limitada, ela moraria numa faixa cortando o eixo y, né? Ela não é limitada, ela vai para todo sempre amém, tá? Mas ninguém vai contar para vocês que o comportamento do gráfico é esse, mas eu vou fazer ele para vocês, tá bom? Então, como é que é o comportamento dela? Ela cresce assintotando, eu vou usar essa palavra que eu já expliquei para vocês o que é, assintotando a reta y igual a π sobre 2, e ela decresce assintotando a reta x igual a menos π sobre 2. E aí, aqui ela faz em todos os lugares, né? Aqui, quando o seno é 0, é onde bate aqui. Beleza. Beleza, assintota para lá, assintota para cá, mesma coisa para cá. Mesmo no vídeo, ele não conta por que é esse comportamento. Como é que a gente vai saber como é que é esse comportamento? E essas camaradas aqui, né, que eu falei do assintotar, que serão as assíntotas, isso tudo a gente vai ver lá no módulo 2. Não precisa ficar preocupado, tá bom? Então, essa daí é a função tangente. Lá no círculo trigonométrico, ela representa a retinha que corta, né, a reta tangente ao círculo trigonométrico no ponto 1, 0. No caso, essa é a única mesmo e corta um ponto só, porque a gente está no círculo. Alguém falou alguma coisa aqui? Parece que o gráfico da função ímpar tem alguma relação, professora? Parece o gráfico de uma função ímpar. A função seno é ímpar. A função tangente é ímpar? É essa a pergunta que está por trás? Parece o gráfico. Sim, só que periódico, né? Periódico. Vamos pensar se a função tangente ela é ímpar? Vamos fazer quem é a tangente de menos x. É o mesmo que seno de menos x sobre cosseno de menos x, certo? O seno é ímpar, então ela expele, fica menos seno de x. O cosseno é par, então ela absorve, cosseno de x. Esse menos, eu tenho menos, então, multiplicando a função tangente. Então, isso aqui é menos f de x. F de menos x. Logo, a função tangente é ímpar. Logo, o gráfico se assemelha. Vocês estão ótimos, viu? Pronto? Respondido? Vamos para algumas formulinhas, algumas funções trigonométricas que advêm da função seno, cosseno e tangente, tá? Vou apresentá-las aqui para vocês rapidinho. Tudo está lá nas notas, mas só fazer um breve, só para dizer que eu não disse das flores, tá? E falar rapidinho também de quem são as funções que a gente chama de hiperbólicas e algumas relações entre elas. Mas rapidinho, eu falei que eu ia puxar um pouquinho hoje, mas vamos lá. Então, funções trigonométricas, né, que advêm dessas. Trigonométricas. Que advém dessas. Então, vamos lá. Quem é 1 sobre cosseno? É o que a gente chama de secante. Quem é 1 sobre seno? É o que a gente chama de cossecante.
Quem é 1 sobre a tangente, que é a mesma coisa que cosseno sobre o seno, é o que a gente chama de cotangente. Opa. E aí, vocês que já são pessoas muito espertas, vocês já podem ter entendido que o fato da função seno e cosseno serem periódicas, se a gente restringe o domínio, aqui, ó, vem cá comigo. Por exemplo, vamos pegar a função seno. Bonitinho, tá? Restringir aqui o período para facilitar a minha vida. Se. Posso fazer para cá também, que eu acho que até que eu quero é para cá. Eu consigo situações em que, restringindo o domínio da minha função seno, ela se torna injetora, não consigo? Né? Eu quero ela injetora, então se eu restringir nesse arquinho aqui, por exemplo, eu garanto injetividade, né? A imagem vai ser exatamente a faixinha de -1 até 1. Mas e onde que é o seno, né? Onde que o seno, quando que o seno é -1? O seno é -1 em menos π sobre 2. Então, esse aqui é menos π sobre 2. E esse aqui é π sobre 2. Certo? Então, se eu pegar a função seno e disser que ela está definida no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, eu garanto que ela é injetiva, né? Concordam comigo? Sim? Eu garanto que ela é injetora porque satisfaz a reta horizontal, né? Aquela regrinha. Se eu restringo o meu contradomínio, eu consigo garantir que ela seja bijetora. Quem eu vou garantir lá no contradomínio? Exatamente a imagem, que é -1 e 1. Que é uma função limitada, de -1 até 1, bota lá mesmo. Então, nessa situação, a função seno se torna bijetora. E se ela é bijetora, ela lindamente possui uma inversa. Do mesmo jeito, a gente faz para a função cosseno, para a função tangente e para todas essas irmãzinhas das trigonométricas, tá? Então, quando a gente falar de funções inversas das trigonométricas, que vai ser o arco não sei quê, o arco não sei quê, tem que estar muito claro para vocês que eu estou pensando num domínio restrito, tá? Porque senão eu não garanto a injetividade. Obviamente, estou pensando no contradomínio restrito à sua imagem também, porque senão eu não garanto bijetividade. Massa, entenderam? E aí eu vou escrever ali no cantinho, porque essa é a justificativa para a gente falar das trigonométricas inversas, né? Vou apagar aqui. E aí vocês podem perceber na nota que eu coloco eu faço questão de colocar qual é o domínio na qual a função está definida, as funções trigonométricas inversas, tá? E eu dou mais ainda. Eu dou o gráfico dessas bonitinhas, tá bom? Então, vocês podem olhar isso com mais afinco. Então, a função y igual a arco cosseno de x é a função inversa quando x é cosseno y. Quem é o domínio disso? Bom, qual é o maior valor assumido pelo cosseno? É quando x é igual a 1, certo? Quem é o y quando o cosseno é igual a 1? Quando o cosseno menor possível, né? Quem é o y quando o cosseno é igual a 1? 0. Quem é o y quando o cosseno é -1, né? Que ela está limitadinha. Quando o cosseno é -1, tá para cá, π sobre 2. Certo? Então, meu y está limitado aí. E aí, do mesmo jeito, eu faço para o arco seno de x, quer dizer, x é igual a seno de y,
E aí o intervalo, se não me engano, é menos π sobre 2, π sobre 2, que é o que a gente já viu ali do lado. Tem o seno, tem o cosseno, tem o arco tangente, tem o arco secante, tem o arco cossecante, tem o... isso. Tem de todas as outras. Não vou estender a isso, mas olhem nas notas que, inclusive, eu faço o gráfico dessas bonitinhas. Eu quero só comentar a função seno e cosseno hiperbólico, porque elas advêm, não posso nem falar muito também, porque senão acaba com a fita de gravação. Mas as funções seno e cosseno hiperbólico, funções hiperbólicas. As funções hiperbólicas, elas têm o mesmo um tratamento semelhante. As funções hiperbólicas, elas têm um tratamento semelhante às funções trigonométricas. Então, por isso que a gente coloca tudo junto, tá? Isso, secante, cossecante, tá. Então, a gente coloca todas elas juntas no mesmo bolo. Quem é o chamado seno hiperbólico? E aí, a gente, na função seno, a gente só coloca um Hzinho, tá? Seno hiperbólico de x, como eu disse, elas advêm das exponenciais. E elevado a x, se não me engano é menos, e elevado a menos x, acho que o seno é menos e o cosseno é mais. Tô ótima, é isso mesmo. Sobre 2. Esse é o seno hiperbólico, e o cosseno hiperbólico é com um maisinho aqui no meio. Sobre 2. Bom, essas funções, e aí vocês conseguem, o gráfico quando a gente desenha, inclusive a gente faz a soma, a gente faz a diferença dessa função por essa função e vê o gráfico dessa. A soma dessa função com essa função e vê o gráfico dessa. Tá bem desenhadinho, tá? Vocês têm como consequência disso uma relação que lembra aquela do Pitágoras para seno e cosseno, que é o quê? Seno hiperbólico ao quadrado, eu acho que é. Quadrado de x menos cosseno hiperbólico ao quadrado de x igual a 1. Ou é o menos trocado? Não me lembro. Tem o menos, mas eu não me lembro se é o menos para cá ou o menos para cá. Eu acho que é o menos no seno. Tá bom, mas não tem problema não. O que vocês fazem? Faz o seguinte, pega essa função aqui, calcula o quadrado dela. Pega essa função aqui, calcula o quadrado dela. Tá? E aí vê se é 1 mais a outra ou 1 menos a outra, que dá exatamente igual a 1. Não vou fazer isso agora que a gente não está com tempo. Mas percebam que a gente tem propriedades que lembram muito o que acontece com a função trigonométrica, tá? E aí, lá na proposição 3 de vocês, aqui, ó, bonitinha, que gracinha. É cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico, estava certo. Lá na proposição 3 tem uma série de relações que vão lembrar das funções trigonométricas, tá? Proposição 3, tá lá, dá uma olhadinha. Que faz também o arco da soma, enfim. E da diferença. O que é o outro trem que eu queria falar? Aqui nas funções trigonométricas tem uma relação que eu esqueci de falar, que ela é muito importante. E aí eu já encerro a aula. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, a gente sabe que é igual a 1. Se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x, fica seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, que é tangente ao quadrado de x, né? Mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x é 1. 1 sobre cosseno ao quadrado de x é a secante ao quadrado de x. Essa é uma relação muito importante para vocês, tá? Muito, mas muito. Mas ela vem de Pitágoras, tá? E aí, se vocês dividirem por seno ao quadrado, vocês vão ter 1 mais cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, é a cotangente ao quadrado. Essa daqui é bem menos usada. 1 sobre seno ao quadrado é a cossecante ao quadrado.
Essa aqui é bem menos usada. Essa daqui, olha, muitas estrelas dela. Gente, eu acho que eu fico por aqui. Extrapolei demais da conta, mas eu acho até que foi dentro do esperado. Tem alguma coisa aqui no chat para mim? Arco cosseno não tem domínio. 0 de 0 a π. Cosseno, arco cosseno, de 0 até π sobre 2, não é? Ah, não, é de 0 até π. É de 0 até π. Quer ver? Porque quando o x for menos 1, qual é o y que torna cosseno de y igual a menos 1? Cosseno de y igual a menos 1 é π sobre 2. Não, é π sobre 2. Ah, é π. Menina, é isso mesmo. Foi sonsice minha. Eu acho que eu falei π e coloquei π sobre 2. Tá certo, é π mesmo. Monitoria vai estar disponível à tarde? Oh, yes, das 2 às 5h30. Gente, essa lista de exercícios, tá? Eu fico por aqui, me desculpem extrapolar. Qualquer coisa, gritem os monitores, tá? Eu acho que eu falei tudo. Qualquer coisa também, na segunda-feira a gente já chega com conteúdo novo, chega com uma outra dinâmica de aula não, né, de encontro, vai ser bem massa, mas eu continuo pedindo para vocês darem uma olhadinha nas notas dos professores, vai estar disponível a partir de sexta, Gilinha? Sim? As notas eu não lembro. Segunda, isso. As notas vão estar disponíveis a partir do fim de semana / segunda-feira, então dá uma olhadinha, tá bom? Faz toda a diferença para vocês, inclusive na dinâmica. Sexta-feira eu vou estar nos bastidores da sessão nos 2 momentos, mas só para acompanhar mesmo. Mas eu espero que vocês se divirtam muito, porque está bem legal, assim, vai ser uma dinâmica bem legal, acho que vai ser bem produtivo. E eu acho que é isso. Se ninguém tem mais nenhuma demanda, eu fico por aqui. Ótimo. Muito obrigada a todos que permaneceram até agora. Fiquem bem, se cuidem, tá bom? E a gente se vê agora na segunda-feira. Eu vou estar acompanhando por trás. Tá. Eu vou estar acompanhando por trás na sexta-feira, mas eu não vou aparecer, não. É o momento dos monitores brilharem, tá? Aproveitem muito esse momento, acho que vai ser muito legal para vocês. Então, qualquer coisa, até segunda-feira estamos aí. Tchau, tchau.